Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso encontro com os professores da Bíblia. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com você algumas coisas muito interessantes da lição da Escola Sabatina que eu encontrei aqui durante esta semana. Primeiro, nós vamos voltar à história de Moisés, relembrando que ele passou os seus primeiros 40 anos na terra do Egito, depois fugiu para a terra de Midian, onde foi acolhido por Jetro, um sumo sacerdote do Deus vivo. Também tem um outro nome, Reuel. Jetro tem algumas filhas, uma delas se chama Zípora. E eu acho que é importante você lembrar, na recapitulação da lição, é importante você lembrar que 10% do tempo que você tem para compartilhar a tua aula da Bíblia através da lição da Escola Sabatina seja para a introdução e 10% do seu tempo para a conclusão. E os outros 80% você trabalha com o texto, com o tema e também com as aplicações da lição da semana. E você também deve trabalhar com perguntas para que a sua classe se envolva com o tema da lição. E há ótimas perguntas na lição dessa semana. Por exemplo, ao recapitular, ao lembrar do que foi estudado na última semana sobre a vida de Moisés, você dá um contexto para começar o estudo da lição. No sábado à tarde, a lição apresenta o chamado de Moisés na sarça ardente. Vai ser ampliado isto no estudo da lição, mas ao apresentar a sarça ardente, a lição faz uma proposta que Moisés ele ficou impactado com o chamado de Deus. E ele deu uma resposta que nós vamos ver na lição, as 4 negativas ou negações de Moisés, e a gente vai ver aqui, e eu vou apresentar para vocês como um recurso, que não foi bem assim, não são negativas, mas daqui a pouco a gente vê. No sábado à tarde, você pode focar num ponto, então, de contexto, e agora aqui, ó, que diz assim, ó, você deve lembrar de situações que tinha objetivos, mas Deus redirecionou seus planos. Podemos servir a Deus de muitas maneiras, mas seguir seu chamado e fazer o que Ele deseja é o caminho para uma existência satisfatória. Isto não é fácil e não foi para Moisés, mas seria tolice seguir nosso caminho quando Deus mostra outra direção. Esse é o momento que você já fez o contexto, você já introduziu o estudo da Bíblia nesse tema. Agora você faz essa pergunta para a classe, para que eles reflitam, para que eles lembrem. E você pode desafiá-los. Alguém gostaria de perguntar algo aqui? E eles, os seus alunos, os nossos irmãos, eles vão participar com você também. Quando chegamos no domingo, no tema que fala sobre a sarça ardente, aqui há muita riqueza, há muitos detalhes interessantes na lição, muitos ganchos para que você trabalhe o estudo da Bíblia. A sarça ardente. Muitos perguntam por que a sarça. No deserto, onde Moisés estava, Deus poderia escolher entre pedras ou arbustos. E esse arbusto foi escolhido no deserto. Ele estava muito longe das terras de Midian. Os beduínos, até hoje, acreditam que o lugar das pastagens de Moisés é Jebel Musa, um lugar onde se encontra um vale fértil, vales férteis para pastagem e também água. Ele estava distante da terra de Midian, do outro lado do deserto. Ele estava andando com as suas ovelhas e cuidando das suas ovelhas também. Ali parece que ele esteve na escola do deserto. E o deserto, ele ensina muitas lições também, muitas lições. No livro Educação, de Ellen White, ela fala que
Moisés passou pela escola do deserto e na escola do deserto ele aprendeu humildade, paciência, aprendeu também, como menciona a lição, eu acho muito interessante você mencionar isto, que Moisés escreveu os livros de Gênesis e Jó antes de escrever o Pentateuco, o restante do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele escreve nesse período de 40 anos que ele está na terra de Midian, cuidando de ovelhas. Um detalhe, ser pastor de ovelha era repugnante, repulsivo para os egípcios. O povo de Israel era um povo de pastores de ovelha. Talvez seja um ponto que você fale por que da opressão, porque eles desprezavam quem era pastor de ovelhas. Falando ainda sobre o arbusto, a sarça, os estudiosos que estudam a região, a geografia da região, falam que era um arbusto de madeira de acácia. Alguns materiais muito importantes do santuário, do tabernáculo, que Deus pediu para construir, eram feitos de madeira de acácia. E na madeira de acácia, Deus manifesta ali a sua presença. E conversa com Moisés chamando a aproximação e a santidade. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa, é lugar santo. Um Deus santo se revela ao homem pecador e pede que o homem pecador ande em santidade. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, abandonamos os nossos pecados e andamos com Deus. Então, nós somos justificados pelo sangue. Após a justificação, nós fomos salvos. Agora nós andamos, como Paulo escreve, em novidade de vida. Isto é, em santidade, separados para andar no caminho do Senhor. Moisés vivia num mundo politeísta, panteísta, sincrético e ele era pluralista também. E o povo acreditava que Deus estava em todos os lugares e Deus era tudo, inclusive a natureza. E essa era a crença entre os povos que Moisés estava inserido e Israel, os hebreus, haviam absorvido muito disso. Por isso que neste ponto da lição, onde se aborda o nome do Senhor, Moisés pergunta, em nome de quem eu vou falar? Quem é o Deus que está me enviando? O povo iria querer saber qual o nome do Deus que estava pedindo que os hebreus deixassem a terra do Egito. Qual era o nome do Deus? Por isso Moisés faz a pergunta. Em nome de qual Deus? Quem é o Deus? E nós encontramos no texto bíblico que a lição trouxe nessa semana a revelação de Deus. É bem provável, e muitos autores, comentaristas bíblicos falam que o nome de Deus havia se perdido para os israelitas. Abraão, Isaque e Jacó conheciam o nome de Deus. Mas, quando eles passaram esse tempo, esses mais de 400 anos na terra do Egito, eles perderam o nome de Deus e começaram a lembrar-se, e eles tinham as lembranças, por exemplo, El Betel, o Deus de Betel. Por exemplo, El Elyon significa Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Roi significa o Deus que me vê. E eles tinham estas noções de, vamos dizer assim, adjetivos do nome de Deus. Mas o nome de Deus havia se perdido e eles não conheciam. E por isso a pergunta de Moisés, qual é o nome do Deus que eu estou indo? E Deus se revela e a lição apresenta isso para nós como o grande Eu Sou. Eu sou aquele que mantém, eu sou aquele que sustenta e eu sou aquele que cuida também. E Deus se revela desta forma. Quando Deus se revela como o Eu Sou, Ele está trazendo duas coisas e Moisés entende isso. As suas credenciais e também o seu conforto. E isto é muito importante. E relembrar a credencial de Deus, quem Ele é,
e o conforto de Deus, é importante compartilhar com os alunos essas informações. Por quê? Porque nós precisamos lembrar constantemente que Deus está no trono e que Ele está no controle, mas mesmo no trono, Ele nos conforta com a sua presença através do Espírito Santo do Senhor. Quando Moisés entende o desafio que Deus estava fazendo para ele, ele apresenta algumas justificativas. A lição fala de 4 justificativas que ele apresentou, num tipo de justificativa lógica, de racionalização também. Ele apresenta: quem sou eu? Quem és tu? E se eles não acreditarem em mim? E a 4ª desculpa é: eu nunca fui eloquente. Ele não estava sendo deselegante, ele estava aceitando o convite, mas ele estava apresentando as suas necessidades para Deus. Deus gera milagres que estão descritos na lição, como a mão que se tornou leprosa, depois ela voltou a ficar sã. Ele também a vara, o cajado que se transforma em serpente. Deus fez alguns sinais, alguns milagres para mostrar para Moisés que ele é o eu sou suficiente para amparar e dar condições para aquele que aceita a missão. E Deus sempre dá condições para quem se envolve na missão, físicas, emocionais, e também Deus dá condições com recursos e dons e talentos para desenvolver o ministério. O fato é que Moisés falou: eu sou pesado de língua. Talvez ele tivesse alguma dificuldade para falar, mas Deus falou para ele: Arão, o seu irmão, já está vindo ao seu encontro. Então, Deus é um solucionador. Ele sempre tem soluções para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos. Moisés confia em Deus e ele vai. No caminho para o Egito, há uma situação muito interessante e que gera algumas perguntas sobre a ação de Deus. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor tentou matar Moisés, porque o seu filho, e Moisés tinha 2 filhos, um deles não havia sido circuncidado. A circuncisão foi um acordo que Deus fez com Abraão no passado, para confirmar a aliança, o pacto, o acordo que Deus o havia escolhido e que ele seria pai de uma grande nação. Muitos povos da antiguidade praticavam a circuncisão. Os egípcios, eles praticavam uma circuncisão parcial, mas a maior parte dos povos que estavam no Oriente Médio, na Ásia Menor, eles praticavam a circuncisão. Só que o texto nos ajuda a entender que não havia sido praticada por Moisés com relação ao seu filho. Quando o anjo do Senhor aparece e tenta matar, nesse momento, a palavra de Deus diz que Zípora, ela pega a faca de sílex, que é esse o material que a antiguidade utilizava para a circuncisão. O sílex é uma lasca de quartzo que era utilizado para fazer instrumentos cortantes no tempo de Moisés. Zípora é filha de Jetro, lembre do pai dela, alto sacerdote de Midian. O que ele fazia? Ele também praticava a circuncisão e ela era acostumada com esse rito. O que ela fez? Ela pega e faz a circuncisão do seu filho chamado Gerson e apazigua e traz paz ao acampamento aonde eles estavam. O que acontece ali então? Zípora usa uma expressão que não pode ser mal interpretada por nós ao apresentarmos o texto bíblico e apresentarmos os conceitos da palavra de Deus. Qual é o termo? A expressão que ela usa é assim, ó:
parente de sangue. Essa expressão não é negativa, e eu quero ler para você aqui o comentário. Diz assim, mas positiva, uma referência cativante à união de um marido e uma esposa para se tornarem uma só carne, sangue, e assim produzirem descendentes que são sua própria carne e sangue, de modo que Gerson era claramente o parente de sangue de Zípora. Aqui na lição de quinta-feira, na parte final, está escrito assim: no entanto, enquanto vivesse negligenciando um dever conhecido, não estaria, ele, Moisés, não estaria livre do perigo, pois não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. E surge uma pergunta. A pergunta da lição é: você tem negligenciado algo que deveria fazer? O que essa história lhe diz a respeito dessa questão, da negligência? Quais mudanças você precisa fazer nesse exato momento? Seria muito oportuno você perguntar isso para os alunos da classe. Todo esse drama relativo à circuncisão foi porque Moisés não deu importância, valor a algo que Deus dava importância, muita importância. Quando nós damos importância àquilo que Deus se importa, existe paz e proteção e segurança para nós, seus filhos. Já pensou nisso? Ao concluir a lição, encontre pontos que façam links com a atualidade, com a vida, trazendo para a vida real a aplicação para a vida. Ao aplicar para a vida, lembre do cuidado de Deus, de que Deus ouve as orações, que Deus se mostra, se revela, que Deus ampara, que Deus acompanha, de que para todas as nossas desculpas, para nos envolvermos com a obra de Deus, Deus tem respostas, soluções e provisão para acompanhar o nosso chamado de sermos sacerdotes, porque o sacerdócio agora é de todos os crentes. Traga a aplicação, lembre das promessas de Deus e também lembre aos seus alunos, na hora do estudo da Bíblia sobre este tema, que é possível fazer a vontade de Deus, porque Deus nos dá força para fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe ao compartilhar, ao lembrar as lições da Palavra de Deus com os alunos da classe da Escola Sabatina.